Bom, a ideia hoje é comentar um pouquinho sobre a Gestalt e para isso então vou usar algumas ideias aqui traçadas, né? A psicologia da Gestalt é muito interessante porque entendo a Gestalt assim como uma teoria quase transitória, né? Que de alguma maneira herda alguns traços, né? da cultura cientificista, de alguma maneira, né, ao eleger determinados objetos como a própria questão da percepção, né, ou mesmo beber água lá no campo da física contemporânea, com os estudos de campos de força. Mas a Gestalt é bastante interessante porque também marca, né, uma tentativa, ou pelo menos uma grande influência, né, de novos paradigmas, como a própria filosofia da fenomenologia, né, com a valorização de uma experiência, né, entender a percepção mais como uma experiência vivida dos sujeitos do que simplesmente uma fórmula maquinária, né, presa a estímulos físicos e respostas fisiológicas, né. Então, nesse sentido, a Gestalt é considerada aí um paradigma interessante, está dentro de uma linha de transição interessante, né, que foi de fato, né, essa visão que ela vai tentando superar esse atomismo, esse mecanicismo típico das ciências vigentes até o momento e de alguma maneira então tentando, né, contemplar aí, por exemplo, a informação e muito melhor a concepção, né, da fenomenologia e da própria física contemporânea do Max Planck com a ideia de campo. A Gestalt hoje em dia não tem muita força, quer dizer, ela acabou se tornando uma teoria que hoje é muito mais associada a outras, como a psicologia humanista ou a própria psicologia fenomenológica, existencial, a Danzaia-análise, né? Ela hoje é difícil encontrar um psicólogo ou um teórico puro que se diga gestaltista, né? Mas, de alguma maneira, ela deixa como herança alguns estudos interessantes que nos mostram, né, justamente a importância de se tentar olhar para fenômenos perceptivos, né, do ponto de vista relacional, né? Acho que o Kurt Lewin, por exemplo, que é um desses expoentes, que vai trabalhar com os grupos e as minorias judias, né, demonstra claramente isso ao estudar a relação entre os grupos e a clara codependência entre esses grupos, né? Obviamente há uma série de influências epistêmicas filosóficas que estão na base da Gestalt, como a própria ideia da física, a constância perceptiva, a própria ideia das categorias perceptuais do Kant, e traz essa novidade aí de tentar fazer quase uma analogia entre campos de força e campos humanos sociais, né? Há algumas críticas com relação a essa analogia quase que pura e isomorfófica, mas o interessante é que, de fato, né, essa ideia de campo psicológico foi muito relevante para a psicologia, né? Entender a própria percepção humana dentro de um campo e não mais como algo intra-individual, por exemplo, é uma das grandes questões, né, que a gente pode estar ressaltando. Vou ler um trecho do livro do Gonçalves Rey, que fala um pouco sobre a Gestalt. Ele fala: a característica do pensamento da Gestalt encontra uma continuidade muito interessante nos trabalhos do Vygotsky. O conceito de campo não se aplica somente ao estudo das experiências visuais e à solução de problemas, senão também à questão da criatividade, à psicologia social, a uma teoria de personalidade que compreende o ser humano dentro do campo de suas experiências. Vide Kurt Lewin. Concepção que encontrou uma extensão na obra de Carl Rogers, né? Então, como aquilo que eu dizia, quer dizer, a Gestalt deixa como herança para novas visões da psicologia, seja ela no campo histórico-cultural ou mesmo para a psicologia humanista, né? Então, muito interessante essas ideias que a Gestalt nos traz, né? Bom, claras diferenças com algumas escolas da psicologia, destaque para o behaviorismo, até porque a Gestalt teve que conviver com o behaviorismo nos Estados Unidos, né? Então, trazendo a ideia aí de que os psicólogos behavioristas acusavam os gestaltistas de pouco científicos, né? Enquanto os próprios gestaltistas também acusariam os behavioristas, então, de reducionistas, mecanicistas, né? Pensadores atomicistas. Então, essa é uma das grandes relações que nós vamos encontrando, né, entre a Gestalt e o behaviorismo. Uma das vertentes que ficou mais próxima, de alguma maneira, foi o próprio behaviorismo cognitivo. Tá? Bom, por hoje é isso, era mais um apanhado geral, até porque nós temos um restrito limite de tempo aí com o YouTube. Uma boa semana e um abraço.